Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 29. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 29 até o versículo 36, o texto no qual se baseia a palavra que Deus quer trazer ao coração da sua igreja nesta noite. Lucas 21, 29 em diante diz assim: Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Senhor, tua palavra viva, poderosa, foi lida e agora rogamos, ó Pai, que teu Espírito Santo, que a inspirou, possa aplicá-la ao nosso coração, de maneira, ó Pai, que possamos entender o teu propósito para a nossa vida e possamos obedecer ao Senhor, ó Pai. Abençoe essa palavra para que ela prospere na vida do teu povo, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos tempos conturbados, não é verdade? Tempos que talvez jamais imaginássemos que fôssemos viver. Quando você pensou que fosse viver uma pandemia, que estaria varrendo todo o mundo, ceifando milhões de vidas? Quando poderíamos imaginar que depois de tantas confusões, pudéssemos ver agora uma potência nuclear invadindo um país soberano, que mesmo distante de nós, certamente causará grandes efeitos, não só na nossa vida, na nossa nação, mas em todo este mundo, em todas as nações deste mundo. E além disso, nós temos aqui no nosso país, este ano, uma eleição que indica que haverá ainda mais divisão, mais separação entre irmãos, entre família, mais separação entre igreja. Então as perspectivas realmente mostram que nós vivemos uma época muito conturbada, uma época difícil, uma época que muitas vezes as pessoas ficam sem rumo, sem direção, para onde ir, para onde olhar, o que fazer. Tempos sombrios para se viver. Mas também é um tempo que Deus nos dá para refletirmos sobre a palavra dEle, sobre a revelação dEle, desse Deus soberano que governa todas as coisas. Governa todas as coisas para a sua própria glória. De maneira, ó Pai, que
o seu propósito se cumpra em cada acontecimento para a salvação dos seus eleitos. Por isso, esse tempo, além de ser um tempo sombrio, é também um tempo de oportunidade para aqueles que creem na palavra de Jesus. Como ele diz no versículo 33, olha, tudo vai passar, mas a palavra dele permanece eternamente. O texto que nós lemos, irmãos, é o sermão profético de Jesus, segundo o relato do evangelista Lucas. Mateus, capítulo 24, e Marcos, capítulo 13, descrevem também esse sermão com as visões próprias de cada um dos evangelistas. Aí no texto que nós lemos, do verso 29 ao verso 33, Jesus vai chamar a nossa atenção, a atenção dos seus discípulos, para a necessidade de nós sabermos o tempo que nós estamos vivendo. Ele fala aqui que o povo sabia distinguir pelos sinais da natureza, se estava chegando o verão, ou o inverno, ou a primavera. E aqui não tem nada a ver com essa figueira aqui, com o florescimento de Israel, o nascimento da nação de Israel, que é uma escatologia totalmente fora de propósito. Mas Jesus está falando aqui apenas de sabermos distinguir o tempo. O povo sabia, e nós também sabemos distinguir o tempo. Está chegando aí, está acabando o verão. Daqui a pouco muda para o outono, e assim nós vamos vivendo. E Jesus mostra então que, da mesma maneira, o seu povo, a sua igreja, deve saber distinguir o tempo que nós estamos vivendo. Deve saber distinguir o que está acontecendo no mundo, porque tudo isso está acontecendo. E Ele nos dá a palavra dEle, para que a gente tenha esse discernimento. E a gente, olhando, a história, observando aquilo que a palavra de Deus fala durante toda a história, daquilo que acontece na natureza, fala sobre o agir do ser humano. Então, precisamos ter esse discernimento. E o Senhor Jesus foi muito claro, no versículo 32, ele diz, olha, a geração que vir estes acontecimentos que ele descreve aqui nos versículos anteriores, não vai passar, será a última geração antes da sua volta. Então precisamos, irmãos, entender essa palavra. Então esse é um tempo de buscarmos, discernir o que está acontecendo. E tudo aquilo que nós temos vendo acontecer, e a história nos mostra, que de fato as palavras de Jesus são espírito e são vida. Que as palavras de Jesus são verdade absoluta, que nós precisamos nos apegar nela. E se você estudar a palavra, você vai ver que realmente nós temos muita coisa, muito conteúdo. Jesus não deixou a sua igreja no escuro, mas deu à igreja indicações para saber discernir o tempo em que ela vive. Por isso, ao invés de nós ficarmos murmurando, reclamando da situação, ou reclamando dos líderes das nações que fazem tanta bobagem, precisamos nos apegar à verdade, à revelação bíblica, que é segura, que é firme. Porque somente essa palavra, irmãos, pode nos trazer conforto, paz, segurança, esperança, e pode fazer nascer no nosso coração a fé para crermos tudo aquilo que o Senhor Jesus colocou para nós. As palavras de Jesus
são mais sólidas do que qualquer império que já existiu, que existe ou que existirá nessa história. Todos passam, todos passaram. Os homens poderosos deste mundo caíram, morreram, desapareceram na história. Tudo aquilo que eles tentaram construir ou que construíram com o poder dos seus exércitos, com o poder econômico, desapareceram ou estão para desaparecer. Mas a palavra de Jesus, a revelação bíblica, aquilo que Jesus disse que iria acontecer ao longo da história, ouvireis falar de guerra, rumor de guerra, terremoto, fome, tudo está acontecendo, aconteceu, que Jesus disse há 2000 anos atrás, e cada geração tem visto estes acontecimentos. E nós somos testemunhas disso, irmãos. Precisamos nos apegar a essa palavra. Por isso, esse texto, ele nos exorta. O próprio texto cabeçalho diz aí, exortação à vigilância. E a primeira exortação que o Senhor nos dá, no versículo 34, ele diz, olha, acautelai-vos por vós mesmos. É interessante, irmãos, que quando você lê o sermão profético de Jesus, em qualquer uma dos evangelistas, aquilo que me chama mais a atenção, não é dizendo que vai haver guerra, terremoto ou fome. Isso aí tem gente que fica procurando ver se enxerga sinal de todo jeito. Mas o que mais impressiona é a ênfase de Jesus, dizendo, olha, cuidado para que você não seja enganado. Leiam Mateus, leiam Marcos, leiam aqui. Cuidado, para que ninguém engane você. Porque ele diz, olha, vai surgir no fim dos tempos gente fazendo sinal, prodígio, grandes coisas, que seriam capazes de enganar os próprios eleitos. Mas glória a Deus, que os eleitos são habitados pelo Espírito e têm discernimento para não ir atrás de qualquer um que aparece por aí, se dizendo poderoso, portador de coisas novas e diferentes. Então, essa advertência de Jesus é muito forte, irmãos. Cuidado, tomem cuidado. E preste bem atenção aí no texto, olha aí para o versículo 34, ele vai dizer, olha, cuide de você mesmo, para que o seu coração não fique sobrecarregado, ou seja, carregado além do limite que você pode suportar. Vejam bem essa expressão, cuidado, para que nunca o seu coração fique sobrecarregado. E vejam aqui que a responsabilidade é de cada um. Acautelai-vos por vós mesmos. Por isso é o seguinte, olha o que está acontecendo ao seu redor. E cuide-se. Como? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo aquilo que os pregadores da palavra de Deus transmitem para você. Ouvindo aquilo que a escola dominical ensina para você. Porque é nessas coisas que o Espírito Santo vai agindo na sua vida. Vai te dando certeza, firmeza, discernimento para entender o tempo que nós estamos vivendo. Porque, irmãos, é muito triste quando nós olhamos tantas pessoas sendo enganadas, pessoas que um dia conheceram o Evangelho, mas se deixaram enganar por coisas terríveis, por supostas ideias, e deixaram o Evangelho, deixaram a comunhão dos santos, se afastaram da igreja do Senhor, e hoje estão sem rumo, sem direção, sem discernimento, olhando para todo lado, sabendo, e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? Como é que será a minha vida? E vejam bem o texto. Cuidado, tenham cuidado de vós mesmos, para que nunca
vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências. Participar de orgias, ficar embriagado, drogado, qualquer outra coisa, ficar preocupado com o dia a dia, são coisas ruins em si mesmo. Mas as consequências são infinitamente piores. Por isso a advertência, cuidado com as consequências. Você pode participar, vai ser bom, né? Mas tem consequência. Tem consequência. Não fica de graça. Cuidado com as consequências. Isso me chama muita atenção. Sobrecarregado com as consequências. E é isso que nós estamos vendo acontecer na nossa sociedade. As consequências da libertinagem, desse tempo onde não existe mais limites para nada em nome do amor, tudo é permitido. Esse tempo em que as consequências do consumo desenfreado de bebidas alcoólicas ou de drogas ilícitas estão matando nossos jovens, estão destruindo as famílias. São consequências de um viver errado. Que a Bíblia nos adverte contra este tipo de comportamento. Mas as consequências que eles trazem são terríveis. E a ansiedade, irmãos, é a marca da nossa civilização. Há poucos dias, uma notícia dizendo que no Brasil, se eu não estou errado, diz que se vende 126 mil caixas de calmantes todos os dias nas farmácias do Brasil. Então você vê o nível que nós estamos vivendo, de ansiedade, de depressão, de medo, de angústia. Uma sociedade onde as consequências desse viver, dessa sociedade de doença sem esperança, que as pessoas só dormem à base de remédios e só vivem à base de estimulantes. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Ansiedade, porque as pessoas não estão entendendo a palavra de Jesus. Ansiosos com o dia de amanhã, ansiosos com o que vai acontecer, com isso ou com aquilo, com a economia, com a saúde. Vai dormir, remedinho. Acorda, remedinho. Porque senão não aguenta. É assim que é o nosso mundo. Porque está longe de Deus. Porque as consequências estão sendo terríveis. Mas por isso nós precisamos nos apegar à palavra de Jesus. Porque ela não passa, ela é eterna, ela é viva. São palavras de vida eterna. E algumas coisas que a palavra de Deus nos diz. Paulo dizendo, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Fiquem firmes e não se deixem submeter de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Efésios 5:18 diz, olha, não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas se deixem encher do Espírito Santo. Porque no Espírito Santo há vida. E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele diz, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Pelo contrário, diz Pedro, lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua angústia, todo o seu medo. Por quê?
Ele tem cuidado de vocês. Essa é a palavra do Senhor. Mas será que nós acreditamos nisso? Achamos que a nossa angústia vai passar de outra maneira? Ou se nós confiarmos no Senhor? Esse é o desafio para nós nestes dias, irmãos. Porque se você não ouvir as palavras de Jesus e crer nelas, as terríveis consequências sobre a sua vida serão irreversíveis e eternas. Porque o texto diz, olha, cuidado, para que aquele dia não venha repentinamente sobre vocês. Porque ele há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Ou seja, tanto o dia da nossa partida deste mundo, quanto o dia da volta de Jesus, não são desconhecidos. Por mais que a gente queira esticar a nossa vida, que a gente cuide de nossa vida, ninguém sabe. Ninguém sabe quando Jesus volta. O que nós sabemos, irmãos, é que esse dia, diz o texto, virá repentinamente sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Essa é a exortação, esse dia vem. E se a gente estiver sobrecarregado, se o nosso coração estiver sobrecarregado com as consequências de uma vida sem Deus, de uma vida longe da palavra, as consequências serão terríveis. Piores do que de uma guerra, porque serão consequências eternas. Abramos os nossos olhos. Por isso, o Senhor Jesus, no versículo 36, ele vai dizer, olha, vigiem em todo o tempo, orando. Ou seja, a nossa vigilância tem que ser constante. Devemos estar atentos para tudo que está acontecendo ao nosso redor, não enfie a cabeça no buraco como avestruz. Pelo contrário, se ligue, entenda o que está acontecendo. Não se deixando levar pelos entendidos, pelo especialista, porque o que tem mais hoje na televisão, no meio de comunicação, é especialista, né? Especialista de tudo. O cara entende mais de tudo que você puder imaginar. Cuidado. Jesus é o especialista em tudo. Ele se entende. Nele você pode confiar. Não nesses, mas esteja ligado. Senhor, o que é isso? Senhor, dá discernimento. Senhor, o que a tua palavra fala sobre esse momento? Para onde que nós precisamos ir ou não ir? Que decisão eu preciso tomar ou não tomar? O que nós vamos fazer, irmãos? Estar vigilante, atento. Precisamos aprender a ver a mão de Deus nos acontecimentos do mundo. Deus não está alienado à história. Deus não é um Deus distante. Nada acontece sem a vontade do Senhor. Ele diz que nem um pardal cai se não for da vontade dele. Então você imagina o resto. Podemos não entender? Podemos. Vamos entender certas coisas. Mas nós precisamos crer que elas estão sob a mão de um Deus poderoso, soberano e que é amor. Precisamos entender isso e crer nisso. Porque a nossa vigilância, irmãos, não é para a gente ficar estressado, olhando, eu vou ficar estressado. Não. É para você ter paz no seu coração, sabendo que você está seguro nas mãos de Deus. Que aconteça o que acontecer, nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Precisamos crer nisso. Guerras, rumores de guerras, crises, depressões, angústia, medo. Nada disso pode separar você do amor de Deus. Esse amor que já foi demonstrado lá na cruz do Calvário. Nós não precisamos de mais prova nenhuma, acabamos de participar da ceia. A prova desse amor por nós, na nossa mão, concreto. Você pode experimentar na sua boca que esse amor é real, que não é história inventada, mas que alguém, um dia na história, derramou o seu sangue por você, deu a vida numa cruz para que você tivesse vida e a certeza do amor de Deus por você. A oração, a leitura, a meditação da palavra, certamente fazem parte da vida de um cristão autêntico. Cristão autêntico. Mas as redes sociais, né, estão tomando tempo que o crente deveria gastar com oração, com o estudo da palavra, com a busca de discernimento. Está destruindo. Por isso todo mundo está com medo. Está angustiado, porque está ouvindo essas bobagens que estão circulando por aí, ao invés de ouvir aquilo que Jesus falou. Esse é o desafio para o nosso tempo. Porque as consequências, irmãos, são terríveis. Cuidado. Para que nunca, veja a palavra, nunca, o seu coração fique sobrecarregado, carregado além do que você pode suportar, com as consequências de uma vida longe de Deus. E como eu já disse, a responsabilidade é de cada um. Prestamos culto a Deus, você presta culto a Deus junto com seus irmãos. Esse momento aqui é de fato fundamental na sua vida. Participar da ceia do Senhor é realmente algo que você precisa suplantar tudo para participar. Isso é verdade na sua vida. Você tem buscado comunhão com o povo de Deus. Está junto com o povo de Deus. Esse povo que vai orar por você, que ora por você, que está do seu lado, que te estimula. São desafios, irmãos, tremendos desse tempo. Mas o terceiro e último ponto que eu quero enfatizar aqui nesse texto, além dessa exortação de Jesus, é entender a finalidade. Por que Jesus nos exorta? Verso 36, ele diz, olha, para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia. Jesus nos ama. Por isso ele nos exorta. Por isso ele chama a nossa atenção. Por isso ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui ouvindo a sua palavra. Para que a gente desperte. Para que o Espírito Santo aplique essa palavra ao seu coração. Como parte, né, de uma humanidade caída, os crentes também sofrem consequências do julgamento de Deus sobre as nações. Nós sofremos com os problemas climáticos, enchentes, furacões, vulcões, secas. Afetam também o povo de Deus. Nós somos afetados pelas guerras, pelas pandemias, pela maldade e impiedade do ser humano. Mas o Senhor diz, olha, para que vocês possam escapar. Escapar de quê? De serem enganados. De serem seduzidos pelas mentiras de Satanás. De você perder a sua fé, a sua esperança, o seu amor.
No meio do sofrimento, quantos têm abandonado a fé? Escapar, irmãos, de sofrermos as consequências da orgia, da bebedeira ou de uma vida de preocupação excessiva com as coisas deste mundo. Possais escapar. Mas tem uma coisa interessante. Escapar dessas coisas que estão ali, descritas no versículo 34. Mas também precisamos lembrar que, de alguma maneira, os eleitos de Deus são protegidos. Apocalipse 9, que fala da quinta trombeta, quando o poço do abismo é aberto e demônios saem pelo mundo. E a palavra diz que foi dado a estes demônios poder, como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, aqueles que têm o selo de Deus, e o selo de Deus é o Espírito Santo habitando no coração do cristão. Estes serão guardados dessa ação demoníaca que virá sobre o mundo. É interessante, né, que hoje todo mundo preocupado com a natureza, né, e as previsões são catastróficas. E são verdade, porque a Bíblia está dizendo isso há muito tempo. Mas aqui no texto diz de uma coisa diferente, que não vai causar problemas na natureza, mas vai atingir o ser humano que não tem o Espírito Santo habitando nele. E o finalidade é estar de pé na presença do Filho de Deus. Está de pé, vitorioso, posição de vitória, que venceu a luta, alguém que suplantou as dificuldades e realmente chegou à presença do Senhor como alguém que é mais do que vencedor. Coisa maravilhosa, irmãos. Concluindo essa palavra, nestes dias conturbados, devemos colocar o nosso foco, a nossa atenção nas palavras de Jesus e não nos acontecimentos passageiros da história. Precisamos saber o que está acontecendo, mas o foco é a palavra de Jesus. Daqui a pouco, a pandemia está aí, passando, né? Daqui a pouco essa guerra na Ucrânia termina, de um jeito ou do outro, ninguém sabe. Os meios de comunicação terão que arrumar outro jeito de assustar o pessoal, né? Porque a finalidade é essa, né? E a gente precisa perguntar, então, como o mundo ficará? E eu digo que ficará como sempre foi, conforme revelado na Bíblia. Ou seja, continuará em rebelião contra Deus. Porque nesse próprio capítulo 9 de Apocalipse, que fala dessa ação demoníaca que vai alcançar as pessoas, no verso 20 e 21 diz o seguinte: os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O mundo vai continuar. A pandemia passou, as pessoas vão continuar com as suas orgias, bebedices, drogas e não sei mais o quê, preocupações, vão continuar. Mesmo vendo tudo o que está acontecendo,
não vão se arrepender se voltar para Deus, a não ser que o Espírito de Deus mude. Sem dúvida, tempos sombrios, mas que estão determinados sobre o mundo. A nossa atitude, nosso comportamento, aí nesse capítulo mesmo, 21, versículo 28, o Senhor Jesus disse, olha, ao começarem estas coisas a suceder, ao começarem, exultai, se alegrem, ergam a sua cabeça, não porque você está vendo tantas coisas terríveis, não que você não vai se lamentar por tantas coisas terríveis, não que você não vai chorar por tantos problemas, mas por uma coisa, saiba que a sua redenção se aproxima. Saiba que o tempo da vitória do Senhor Jesus está próximo. E que a igreja é mais do que vencedora. Portanto, esse é o tempo, irmãos, da igreja fiel. Se levantar na autoridade do nome de Jesus para proclamar com fidelidade o evangelho da cruz. Pela manhã estudamos sobre isso. O exemplo de Jesus e o desafio de Jesus. Se você não veio à escola dominical, você perdeu. Onde mostra que Deus não se tornou indiferente ao sofrimento humano, mas que Ele veio para nos resgatar. E Ele manda que nós também, como seus discípulos, possamos levar essa mensagem de salvação, de esperança. Porque é a única maneira, irmãos, de alguém encontrar paz aqui e paz eterna. O Evangelho de Jesus Cristo. Haja o que houver, guerras e rumores de guerras, epidemias, fomes, terremotos, nação contra nação, perseguição dos cristãos, desprezo pelo Evangelho bíblico, apostasia da fé bíblica histórica, não importa. A mensagem é a mesma. Tomem cuidado para que o seu coração não fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da bebedeira, da ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre você de forma inesperada. Porque esse dia virá, de uma forma ou de outra, sobre todos os que habitam sobre a face da terra. E como você estará? Lembre-se, o céu e a terra vão passar. Essa terra que a gente se apega tanto a ela vai passar. Haverá um novo céu e uma nova terra na volta de Jesus. Por que se apegar a isso? Apegue-se a Jesus, porque Ele te dá a vida eterna. Ele te leva para um novo céu e uma nova terra. Ele te dá esperança no meio da desesperança deste mundo caído. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a sua igreja. E a gente caminhe com cuidado. Cuide da sua vida. Cuide dela. Não deixe que o seu coração fique tão sobrecarregado com as coisas deste mundo que você perca a visão do reino de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, pelo privilégio, oportunidade de podermos prestar culto ao Senhor, de cantar louvores ao Teu nome e também de ouvirmos a Tua palavra, Pai. Rogamos que essa palavra, mais uma vez, possa prosperar na vida do Teu povo, para a honra e a glória do Teu nome. Abençoa, Pai,
a tua igreja, o teu povo. Ó Pai, capacita-nos a caminhar firmemente com o Senhor. Segura-nos, ó Pai, nesse tempo difícil. Traz paz ao coração do teu povo, ó Pai. Traz alegria. Traz, ó Pai, comunhão, para que nós possamos realmente mostrar ao mundo que nós somos o teu povo, amado pelo Senhor. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.